Que Deus possa nos abençoar esta manhã, sol maravilhoso, e possa falar conosco em nossos corações. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Olha eu de volta. Falamos um pouquinho aí dos acontecimentos que vêm ocorrendo em nossa volta, como servo de Deus que somos, né? Muitas coisas têm acontecido assim, de uma maneira que muitas vezes a gente não compreende, muitas vezes a gente entende o porquê que está acontecendo isso, enfim. Eu quero ler um versículo apenas da palavra de Deus, que diz assim, ó, 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém. Por que eu li esse versículo? Eu não sei se vocês passam, os irmãos passam isso dentro da tua igreja, a respeito daquilo que a gente acabamos de ler aqui. Nós não temos prestado atenção no culto em que na igreja que a gente congrega. Ou seja, às vezes tem decência, mas não tem ordem. Às vezes tem ordem, mas não tem decência. Isso aqui é concernente aos cultos que têm sido realizados hoje. Eu não sei se você tem passado isso na sua igreja, ou até mesmo você deixou a sua igreja e foi para outra porque viu que está totalmente contrário à mensagem da palavra de Deus. Enfim, por que eu digo isso? Porque, por exemplo, na minha igreja, né, tem horário lá na porta, das 8, 15, 19 e tal. Beleza. O máximo que a gente pode fazer um culto é 2 horas. 2 horas eu acho que é o suficiente, até menos, mas vamos por aí 2 horinhas, vai, das 8 às 10 da manhã. Eu e minha esposa, a gente gosta de ir na igreja pela manhã, das 8 às 10. Só que eu tenho notado que os cultos não têm sido, como a Bíblia diz, com ordem e com decência, ou seja, ordem no horário do culto e decência no prestar o culto a Deus, porque se não houver ordem no culto, a gente não está prestando um culto a Deus com decência, porque não tem ordem, e não tendo ordem também não é um culto decente. E aí aconteceu comigo, tá? Embora muitas pessoas não tenham coragem de chegar para o pastor e conversar, né? E sai murmurando da igreja, sai nervosa, enfim. Na minha igreja, por exemplo, muitas vezes o pastor conta muito, começa o culto cantando, tá, tudo bem, todos os cultos a gente começa louvando a Deus, tal. Mas fica 50 minutos, 1 hora contando historinha. Na minha igreja, tô falando, não sei se na sua é assim, ou é assim, mas você não prestou atenção ainda. E conta a história do pescador, conta a história do fazendeiro, conta a história do... Tá. E ali as horas vão passando. Aí, quando chega 9 horas, pega lá a oferta, pega o dízimo, pega o voto, não sei o que. Vou contar uma historinha para vocês. Aí fica a história do sei o que, do vizinho, história do membro, não sei o que, história do pastor, não sei o que, e tal. E aí, olha, eu já tô pregando. Só que
Eu falei para ele, peraí, você está pregando, mas ele não abriu a Bíblia. Como é que ele está pregando se a Bíblia não foi aberta? E conta historinha, e conta isso, e conta aquilo outro. Aí quando é 10 para as 10, 1h50 de historinha, vamos abrir a Bíblia agora. Aí abre a Bíblia, em Elias, isso aconteceu comigo, na minha igreja, e vai falar sobre Jonas. Aí eu olho para minha esposa e falo, meu Deus, 1h50 de historinha, agora 10 minutos para acabar o culto. Tudo bem, não precisa acabar 10 horas, mas passa 10 minutinhos, 15, desde que seja com ordem e decência. Vai deixar passar 10, 15 minutos sabendo que 1h50 ele só contou história. E pediu oferta, pediu dízimo e voto. Aí abre a Bíblia, faltando 10 minutos, aí começa, já não é aquilo que ele vai pregar, ele manda só abrir a Bíblia, só que ele vai falar em outro personagem. E aí a paciência, aí quando é 10h10, 10h15, começa a tocar o celular. Aí ele, com a maioria dos pastores, né? Não sei se o seu é assim também. Desliga o celular, que agora é a hora da palavra. Ora, 1h50 contando historinha, já passou da hora do horário do culto. Claro, tem gente, eu tô falando isso que eu falei para ele, tá? Não tô aqui fazendo uma suposição. Eu falei com ele. Claro, tem pessoas lá, às vezes o marido ligando para a esposa, e aí o culto tá acabando? Vem em casa fazer o almoço, ou senão a esposa, né? E aí, que às vezes o marido vai, mas a esposa talvez não é crente. E aí, vai vir, amor? E aí, como é que tá o culto aí e tal, não sei o quê. Aí o pastor já grita lá, opa, desliga o celular, porque agora é a hora da mensagem. Quer dizer, passou 2 horas contando historinha, não sei se é para ludibriar o crente, para ele poder dar mais, né? Contar a história de Jacó, contar a história de Abraão, contar a história de não sei o quê, para a pessoa, quando for dar oferta, dar uma ofertinha gorda, né? E aí chegou um momento que eu falei com ele, falei, olha, pastor, porque eu mudei de igreja, tá? A igreja que eu tava era a mesma coisa assim. A igreja que eu tava era assim também. Embora tinha uma palavra tal, mas 1 hora e pouco que restava, era só blá blá blá, só historinha. Extrapolava o culto, começava às 8, acabava 11 da manhã, 10 para as 11, 11h10 da manhã. E aí eu falei, olha, e aí eu tô vindo para cá agora para a igreja, tá? Mas eu não sei se eu vou ficar, porque eu estou notando que essa igreja aqui é a mesma da minha. Aí ele disse, por quê? Eu falei, porque é muita historinha, 1 hora, 1h30, 1h50 de historinha. Na hora que o culto que é para o culto acabar, 10 horas, porque, meu irmão, 2 horas de culto dá, se a pessoa for te conhecer a ordem e a decência do culto, dá sim para ela levar o culto, louvar a Deus no início. Se tiver algum grupo, alguma coisa que canta, dá oportunidade para quem canta, pega as ofertas, pega os dízimos e vamos para a palavra de Deus. Tá, estourou aí 10 minutinhos, vai, não tem problema, pelo menos estava na palavra de Deus. Ele atrasou um pouco da explanação que ele estava fazendo, mas como o culto começou com ordem e decência, a palavra de Deus nós não podemos desprezar só porque passou 10, 15 minutos. Aí
Aí eu falei para ele, eu falei, olha, não vai dar porque eu e minha esposa já viemos de uma igreja que também muita historinha, muito blá blá blá, muito jogando indireta, inclusive para os crentes, para as ovelhas. Onde já se viu o pastor num púlpito jogar indireta para a ovelha, chamando a ovelha de burra, quem não for lá quem não tiver no pasto é uma ovelha burra, enfim, coisas que um pastor ético não pode falar isso, não pode jogar indireta para as ovelhas. Aí eu falei para ele, então, observei os cultos, parece que realmente não sou membro ainda, mas pelo jeito a igreja é a mesma que eu saí, muita historinha, tá? A palavra de Deus o senhor fala que está pregando, mas não abriu a Bíblia, a gente fica procurando aonde o senhor está pregando, mas aí ele começou a dizer que as igrejas hoje estão se esvaziando, porque às vezes o líder lá da igreja chama a caravana para a gente alugar ônibus para levar lá, porque lá também o povo está muito devagar na igreja, não sei o que. Aí eu falei, mas é claro que o povo está saturado, porque um culto que não tem ordem, não tem decência, fala pelos cotovelos, conta historinha, justamente na hora para terminar o culto é a hora que vai abrir a Bíblia. E aí os celulares começam a tocar, se bem que quando eu entro na igreja meu celular fica desligado, não deixo atrapalhar até a atenção de ninguém, mas tem uns 2, 3 ou meia dúzia ali que esquece de desligar e às vezes ou às vezes até fica ligado, porque às vezes o marido ou a esposa ou alguém vai perguntar, e aí o culto tá terminando, tal, não sei o que, passou 10, 15 minutos, enfim. Então eu disse para ele, por isso que as igrejas estão esvaziando. Por quê? Porque dá mais ênfase para o pedido de dízimo e oferta do que a palavra de Deus. E quando abre a Bíblia num personagem lá em Elias ou Jonas, vai contar historinha para poder ver se leva o povo a ter uma reflexão bíblica. E não vai ter reflexão bíblica. Por quê? Porque ele não se preparou. A palavra de Deus tem que trazer ela e fixar a atenção do povo. O povo sair da igreja e dizer assim, olha, hoje Deus falou comigo, viu? Senti aqui o meu coração que até... Uma conclusão, o povo sai murmurando. Eu mesmo já saí da igreja murmurando. Falei, não é possível. 3 horas do culto, 10 minutinhos de palavra que se der para pinçar alguma coisa ali desses 10 minutos, e mais de 2 horas só de historinha e de pedição de dinheiro e coisa e tal. Claro que por isso que a sede lá em São Paulo é vazia. Por quê? Porque é só historinha, só anda para cá, anda para lá, que o fazendeiro não sei o que, que o padeiro não sei o que o faxineiro, quer dizer, então, aí eu falei para ele, olha, então, por exemplo, provavelmente eu não vou ficar, tá, na igreja. Falei, se a minha esposa quiser ficar, ela fica. E já aconteceu isso, né? Ela foi para uma igreja, eu não gostei de ficar lá e fui. Aí fiquei 5 anos na Batista. E aí eu falei para ele, o problema, pastor, é o seguinte: minha esposa fica, eu vou me separar. Aí eu falei para ele, calma, não é separar de corpo presente, nem divorciar. Tô falando separar porque ela vai ficar numa igreja, eu vou ficar em outra. Então, até mesmo os discursos hoje dentro da igreja, de pastores, eles próprios
faz as igrejas se dispersar, as ovelhas se dispersarem, separam casais, porque eu conheço aí que o marido congrega numa igreja, a esposa congrega em outra, porque o marido não gosta da igreja dela, que é muita enrolação, muita encheção de linguiça. Aí eu falei, então, pastor, é isso que coloca desânimo na ovelha e coloca até mesmo separação de marido ficar nessa igreja e o esposo ficar em outra. Por quê? Porque culto não é coerente. Fala e não fala muito, e quando vai pregar a palavra de Deus não sai nada. E aí o que acontece? Os membros da igreja vai diminuindo, claro, vai diminuindo. Por quê? Porque por causa disso. E aí os pastores também, por não ter uma noção, uma coisa, eles ficam falando, mas o diabo está tirando gente da igreja. Mas os crentes estão muito preguiçosos. Os crentes estão muito rebeldes. Não, mas já olhou para si? Já olhou dentro de si? Para ver se às vezes o problema maior é você, é o pastor. Que acha porque está ali. E outra, esse negócio de o pastor vai ficar três cultos na igreja, 3 horários, manhã, tarde e noite. Aí vai dar canseira na ovelha. A ovelha não tem nada a ver, porque o pastor não pode sustentar 2 horas de culto e pregar a palavra de Deus. Quer dizer, tem que ficar ali amarrando, tem que ficar ali enrolando a ovelha, e ainda com mentira ainda. O problema maior é a mentira, porque lá na porta da igreja lá tá das 8 às 10, vamos supor. Só que o culto demora às 11. Aí eu falei para ele, então coloca, em vez de colocar das 8 às 10, coloca das 8 às 11, porque aí já termina meio-dia e tá tudo certo. Então, isso é uma das maiores mentiras, muitas vezes, de pastores, que não obedece o horário, não tem ordem, e se não tem ordem, não tem decência, como a Bíblia diz aqui, 1 Coríntios 14:40, e aí começa naquela celeuma, e aí o que acontece? A pessoa sai murmurando da igreja, às vezes nem sai da igreja, mas todo culto que ela sai da igreja sai murmurando, principalmente culto de ceia. Eu estava numa igreja há uns meses atrás que chegava na hora da ceia, o pastor contava cada história lá que parecia filme de terror. E aí quando eu ia nos dias de culto, falava pra minha esposa assim, falei, agora hoje nós vamos ouvir filme de terror. Ele falava cada coisa, que Jesus apareceu, que o osso dele nas costas, que o cabelo dele estava arrancado, os ossos, não sei o que, o coração aparecendo, e não sei, sabe aquele pânico, passando pânico para as ovelhas? Que não é nada disso. Então, às vezes, eu trouxe essa reflexão aqui, porque às vezes você deve estar passando por isso na sua igreja. E ninguém tem coragem de falar com o pastor. Como eu falei, olha, eu nem sou membro, ainda estou aqui há algum tempo, mas pelo jeito não é a igreja que eu estou procurando. Aí ele falou assim depois, né? Depois ele me mandou um áudio, ele falou assim, eu sei a insatisfação do irmão, assim, assado, mas fica aqui e tal, eu sou passivo de diálogo, enfim, falou umas coisas lá, tal, e aí só que no domingo que ele ia falar comigo e com a minha esposa, aí trocou de pastor, aí era outro, aí esse aí teve uma palavra tal, e quando foi faltando 15 para as 10 ele terminou, todo mundo foi embora, beleza, tranquilo. Teve uma palavrinha e tal. Até porque esses tipos de pregações, parece que todos os pastores é o mesmo.
esse tipo de pregação parece que é tudo uma mesma coisa. Quer dizer, para mim, apenas vai repetir aquilo que eu já sei. Mas aí tem aquele negócio de adoçar mais a pílula, né? Dourar mais a pílula, né? Não, porque você vai receber, porque pela minha fé, que não sei o que vai acontecer e tal. Entendeu? E a gente sabe que não. Entendeu? Por quê? Porque eu não estou indo na igreja para receber algo de Deus. Eu já recebi mais, a coisa mais cara e mais preciosa de todas as coisas no mundo, que é a salvação. Já recebi. Agora, se eu quiser ter casa, ter meu carro, ter coisa, eu tenho que pedir saúde a Deus, trabalhar e adquirir. Porque esse tipo de promessa de pastor não me convence. Entendeu? Eu tenho que trabalhar e tenho que pôr a mão na massa. Por que eu digo isso? Muitos membros hoje de igreja, inclusive da minha, eles estão processando a igreja. Por quê? A Universal, por exemplo, até atores, atrizes que faziam parte dessas igrejas, estão processando a igreja. Por quê? Porque deu tudo o que tinha, deu sua casa, deu seu carro, deu milhares de reais, e não ganhou nada, ficou anos na igreja e não ganhou nada, agora está pedindo de volta. Por quê? Porque pela mentira dos pastores, né? Dá a tua casa que Deus vai dar duas. Dá o teu carro para a igreja, dou o teu carro para a igreja que você vai ver o carrão que você vai ver. Entendeu? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Sinto muito dizer, mas isso não é evangelho. Se você espera isso, como Paulo diz em Coríntios, né? Se você espera Deus para isso, para esse tipo de coisa, você somos mais miseráveis homens da face da terra. Se a gente esperar Cristo só para essas coisas, só para receber esse tipo de coisa. E as igrejas, os membros da igreja, eles crêem na palavra do pastor. Mas não é porque o pastor falou que Deus vai cumprir a fala do pastor. Até porque não é bíblico. Para que eu vou na igreja então? Eu vou na igreja adorar a Deus e devolver aquilo que não é meu, que é de Deus, é o dízimo, ofertar e bola para frente, meter a mão na massa, trabalhar, entendeu? Com a ajuda de Deus. Agora, essas coisas de promessa, de que isso, que vai acontecer, pode ser que Deus dá, não estou nem dizendo que Deus não dá, tá? Pode ser que Deus dá. Eu já vi pessoas recebendo casa, recebendo bênção, né? Porque Deus viu que ela estava com dificuldades, né? E aí arrumou lá um irmão ou uma irmã de bom coração, pegou e acolheu a pessoa, deu uma casa ou deu um carro, enfim. Mas esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é crer na palavra de Deus, é o evangelho da salvação, evangelho da vida eterna. É esse que é o evangelho. Não, entendeu? Então você, por exemplo, pode estar passando por isso na sua igreja. Você pode estar dizendo aí, eu estou saturado já, Guilherme. É tanta ladainha que eu estou quase desistindo. Não, mas não desiste não. Vai lá, fala com seu pastor, entendeu? Por mais duro que ele seja, mais rude que ele seja, fala com ele, olha, eu
tô saturado aqui, faz anos que eu tô aqui e a palavra não está de acordo, os cultos são muito demorados, tá? Eu tenho compromisso, hoje é domingo, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que levantar cedo, de madrugada, então esse maneira aí, o culto aí, com ordem, decência, tal, não sei o que, entendeu? Ele tem que obedecer e tem que falar a palavra de Deus com ordem e decência, porque senão a igreja dele vai ficar cada vez mais vazia. Por quê? Porque ninguém mais está com essa ninguém mais está acreditando, né, que o que o pastor fala que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Entendeu? Isso é teologia da prosperidade. Igrejas assim é igreja que tem teologia da prosperidade, é promessa que não vai ser cumprida. Então, é isso, essa palavrinha que eu tinha com vocês, tá? Não sei se vocês estão passando por isso. Eu cheguei, falei com o pastor e se acontecer com esse novo aí também, mas eu acho que o antigo já avisou para eles, falou, ó, tem membro aí que ou se não, às vezes nem falou nada para não se entregar, né? Dizia assim, ó, a gente aí gosta de acaba o culto cedo, viu? A não ser que ele deve ter falado, acaba o culto cedo, etc e tal, que aí os irmãos gostam, né? Mas enfim, então, se tiver acontecendo isso com você, chega no seu pastor, fala, seu diácono, presbítero, bispo, mas não deixa a igreja. Não deixa a igreja. Mas eu não estou mais gostando da minha, Guilherme. Então procura outra. Faz que nem eu. Estava em uma igreja, chegou uma hora que encheu as paciências, um culto extenso, muito blá blá blá, muita história. Aí eu falei, não. Falei para minha esposa, eu vou sair. Quer sair? Ela falou, eu também vou. Vamos procurar outra igreja. Porque a gente quer aqui, vem ouvir a palavra de Deus, vem ouvir história, vem ouvir... Então, tá assim. Os pastores são mal preparados, né? E acaba desanimando muitas ovelhas. Eles dizem que não, eles dizem que é o diabo, eles dizem que os crentes que não tá enjoado da palavra de Deus, mas tem que ver que tipo de palavra que você prega, né? Que tipo de contexto você tem, né? Claro que desanima. Então, fica aí essa palavrinha nessa manhã, tá? E a minha oração nesse momento é que Deus possa abençoar esses pastores e fazer com que ele venha estudar mais a Bíblia, né? E usar essas 2 horinhas de culto para fazer, como acabamos de ler aqui, com ordem e decência. Dá lá, tem pessoas que tem lá grupos que cantam, dá oportunidade para eles, tal. Depois vamos para a palavra de Deus para pegar a oferta depois, ou pega a oferta depois, primeiro, depois a palavra. Assim, cada igreja tem uma liturgia diferente. E aí que Deus possa abençoá-los e possam fazer com que eles respeitem, né, as ovelhas, porque apesar que as ovelhas que pagam o salário dele, porque tem pastores, por exemplo, na igreja, o meu, por exemplo, é assalariado. Então quem paga o aluguel da igreja é as ovelhas, quem paga o salário do pastor é as ovelhas, quem paga o IPTU da igreja é as ovelhas, o aluguel, tudo é as ovelhas. Então as ovelhas têm que ser tratadas muito bem. Em Provérbios, capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, é um aviso
para os pastores. É um aviso para os pastores lá em Provérbios. Só que parece que eles, por falta de estudar a Bíblia e procurar realmente como que eles devem tratar as ovelhas, eles não conhecem, né, essa parte. Eu acho que eu marquei na outra Bíblia. Procura ver o estado das suas ovelhas. Ver como é que elas estão. Elas estão cansadas do culto? Elas estão desanimadas? Quer dizer, tudo isso o pastor tem que saber. Tudo isso o pastor tem que saber. Como é que está o estado das ovelhas? Não ficar jogando indiretas. As ovelhas estão desanimadas. Deixa eu pegar aqui. Acho que é nessa aqui. Acho que eu marquei aqui. Eu tenho tanta Bíblia aqui que eu marco. E depois eu procuro em uma, mas não tá nela. Tá em outra. É Provérbios. Então, tudo isso o pastor ele tem que ver concernente às suas ovelhas, né? Porque não é fácil você não sabe como está o estado das suas ovelhas e fica jogando indireta, fica ameaçando. Eu não acho que não. Mas é assim, está escrito o seguinte: procura saber como que está o estado das suas ovelhas. É em Provérbios. Só que acho que eu me perdi aqui. Bom, mas é isso. Procura saber como que está o estado das suas ovelhas. Que nem o pastor fala, a igreja está desanimada, não está não vem muito na igreja e tal, e não sei o quê. E às vezes a ovelha ela tá desanimada mesmo, porque os cultos são os cultos estressantes, prolongados. Então, claro que desanima. Num domingo, vai ter que trabalhar. Num domingo, vai ter que trabalhar na segunda-feira. Claro que ela está ali, ela já vai para a igreja, senta ali na cadeira e já fica com o coração pesado. Será que o pastor vai acabar o culto realmente no horário? Será que ele vai acabar? E se não acabar? Quer dizer, então, a ovelha não tem muita confiança no seu pastor. Tá bom? Mas é em Provérbios. Só que eu não... Deixa eu ver essa terceira Bíblia aqui. Só que eu acho que eu me perdi aqui. Aqui, ó. Aqui é Provérbios 27 e 23. Estava na terceira Bíblia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas.
põe o teu coração sobre o gado. Então, ou seja, põe o teu coração sobre as ovelhas. Ou seja um pastor de amor, de compaixão para com as ovelhas. É isso que muitos pastores não sabem. Então, às vezes o estado que está as ovelhas da sua igreja deve estar doente. Por quê? Por causa de você mesmo. Por causa do próprio pastor. Que é um culto estressante, fala muito. Quando chega na hora do horário de ir embora, 10 para as 10 da manhã, vamos abrir a Bíblia, agora vamos ler a palavra de Deus. Aí o coração murcha. Por isso que